Com um placar apertado na votação da urgência dos primeiros projetos de corte de gastos, o governo busca apoio do Centrão. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia foi assinado durante a cúpula de chefes de Estado, mas ainda não possui nenhum efeito prático e imediato. Governador Tarcísio de Freitas sancionou lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. O uso irresponsável de antibióticos na agropecuária tem contribuído para a disseminação global de bactérias multiresistentes. Justiça do Trabalho multou a empresa iFood em R$10 milhões e exige o registro de mais de 360 mil entregadores. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 82 anos, cochilou durante um encontro com líderes no porto de Lobito, em Angola. Um urubu quebrou o para-brisa de um avião em pleno voo e a ave ficou pendurada após colisão e quase causou um acidente. E hoje é um dia muito especial para o missionário R.R. Soares, que completa 77 anos de vida, levando a palavra de Deus para os 4 cantos do mundo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um dos acordos mais esperados pelo grupo do Mercosul com a União Europeia finalmente foi fechado hoje. A conclusão das negociações se deu após 25 anos e contou com a participação dos presidentes dos países participantes da América do Sul. Um processo que durou um quarto de século e atravessou 5 presidentes brasileiros. O Mercosul e a União Europeia finalmente chegaram a um acordo para o estabelecimento da maior parceria comercial e de investimentos do mundo, envolvendo mais de 718 milhões de pessoas e um PIB conjunto de 22 trilhões de dólares. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, durante a cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. Em discurso durante a reunião nesta sexta, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não aceitará que outros países difamem os produtos brasileiros. Nossa pujança agrícola e pecuária nos torna garantes da segurança alimentar de vários países do mundo, atendendo a rigorosos padrões sanitários e ambientais. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Um dos setores que terá mais ganho com o acordo fechado entre os 2 blocos será o agronegócio brasileiro. Para os especialistas, o agro é o setor mais competitivo do país no mercado internacional. Bom, acordos de livre comércio são acordos de acesso ao mercado. Então, os bens e produtos brasileiros terão um acesso facilitado ao mercado europeu com a conclusão do acordo. O mesmo acontece para os demais países do Mercosul. Ao longo dos próximos 10 anos, as tarifas de importação serão reduzidas progressivamente para cerca de 90% dos produtos produzidos pelo Brasil. Os setores da economia brasileira que são competitivos internacionalmente certamente serão beneficiados por esse acordo. O pacto agora terá de passar por uma revisão legal e tradução, o que pode levar meses para ser realizado. Só então é que uma assinatura será feita. Apesar do entusiasmo de alguns dos líderes dos 2 blocos com o anúncio, o acordo ainda precisará da aprovação dos poderes legislativos dos países sul-americanos, do Conselho e do Parlamento Europeu para entrar em vigor. Mesmo assim, após o anúncio desta sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia disse em sua conta em uma rede social que a conclusão das negociações marca o início de uma nova história. O presidente paraguaio felicitou a conclusão das negociações e alegou
que é uma oportunidade única para o Paraguai atrair investimentos, fortalecer sua competitividade e se projetar para o mundo com mais força. Da parte europeia, o acordo foi celebrado pelos líderes da Alemanha e Espanha, os dois principais países que apoiam a proposta. Em sua rede social, o chanceler alemão Olaf Scholz mencionou que um importante obstáculo havia sido superado. Já o presidente espanhol Pedro Sánchez afirmou que trabalhará para que o acordo seja aprovado, mas nem todos os países europeus aceitaram os termos de conclusão das negociações. O acordo ainda terá enormes dificuldades para ser ratificado pelo lado europeu diante do protecionismo da França, da resistência da Itália, Holanda e Polônia e da fragilidade de alguns dos principais cabos eleitorais, como a Alemanha. A França é uma das principais e mais eloquentes vozes contrárias. Na quinta-feira, após Ursula von der Leyen antecipar o possível fechamento do acordo, o gabinete de Emmanuel Macron informou que a França não podia aceitá-lo. A principal causa da resistência francesa se dá em razão do setor agrícola, que se vê ameaçado pela entrada de produtos do agronegócio sul-americano com valores abaixo dos produzidos na região. Nesta sexta-feira, associações de agricultores europeus anunciaram que estão organizando novos protestos contra o acordo. Diante do impasse, a estratégia francesa é formar uma minoria qualificada no Parlamento Europeu e, dessa forma, bloquear a aprovação do acordo. Para tal feito, ela precisa se aliar a outros 3 países, totalizando 35% da população do bloco. Até o momento, somente a Polônia manifestou apoio à iniciativa. O STF formou maioria e rejeitou o recurso de afastamento do ministro Alexandre de Moraes do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. O pedido foi feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira em plenário virtual para negar recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a respeito do chamado inquérito do golpe. Os advogados pediram que o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso no STF, seja impedido de julgar o processo, por suposto interesse por constar como vítima no plano do golpe. O pedido tem como relator o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento no plenário virtual começou nesta sexta-feira e vai até o próximo dia 13. Por volta das 15 horas, o plenário virtual formou maioria no caso, ou seja, definiu que Moraes pode seguir como relator e participar das decisões ligadas à investigação. Até o início da tarde de sexta, apenas Barroso tinha incluído o voto por escrito no sistema virtual do STF. Os demais magistrados apenas acompanharam a posição. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que proibiu o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do estado. Os alunos deverão guardar os aparelhos em compartimentos que serão armazenados na secretaria ou na direção das escolas. A lei que vai entrar em vigor no próximo ano letivo proíbe o uso de quaisquer aparelhos que tenham acesso à internet por estudantes, entre eles celulares, tablets e relógios inteligentes. Os médicos e educadores apoiam a iniciativa e alertam em relação aos riscos cognitivos e socioemocionais que o uso excessivo das telas representa para os jovens. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo no último dia 12 de novembro. O estado passa a ser o primeiro do país a adotar o banimento. E a regra vale para todo o ambiente escolar, em aulas, recreios, intervalos e atividades extracurriculares. A regra também contemplou a educação básica, o infantil e o ensino médio. O texto estabelece que as escolas da rede pública devem recolher os aparelhos e armazenar em caixas na direção ou então na secretaria. Ainda está previsto na lei que as escolas devem criar canais de comunicação acessíveis para os pais entrarem em contato com as instituições, tanto públicas quanto particulares.
A lei prevê que os alunos que optarem por levar os celulares devem assumir o risco e a responsabilidade em caso de eventuais danos ou extravio. A expectativa é que eles deixem de levar os celulares para a escola. E para incentivar ainda mais, o governo estadual vai investir mais de 250 milhões de reais na aquisição de novos computadores e notebooks para o uso pedagógico. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo desaparecimento de 11 jovens moradores da favela de Acari, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em 1990 e até hoje ninguém foi preso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela responsabilidade no desaparecimento de 11 jovens negros na favela de Acari, no Rio de Janeiro, em 1990. O julgamento, considerado histórico, reconheceu a omissão do Estado e a participação de agentes públicos no episódio. O crime, conhecido como Chacina de Acari, envolveu um grupo de homens encapuzados, supostamente integrantes de um grupo de extermínio formado por policiais militares. As vítimas, com idades entre 17 e 21 anos, nunca foram encontradas. Desde então, as famílias têm lutado por justiça. Lideradas pelo movimento Mães de Acari, formado por parentes das vítimas. Em 1993, a líder do movimento e a sobrinha dela foram assassinadas após denunciarem a participação policial. Apesar das investigações, os acusados foram absolvidos e ninguém foi responsabilizado pelos crimes. A Corte determinou que o Brasil indenize as famílias, emita certidões de óbito para as vítimas e adote medidas para prevenir o desaparecimento forçado, incluindo a tipificação do crime no ordenamento jurídico e o fortalecimento das investigações sobre milícias e grupos ligados a agentes do Estado. Além disso, a sentença apontou a violação dos direitos à vida, integridade pessoal e liberdade das vítimas. O Ministério dos Direitos Humanos se comprometeu a implementar as determinações, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro declarou estar agilizando o pagamento das indenizações e a emissão dos documentos. Para especialistas, o caso reforça o debate sobre a atuação de agentes públicos na violência urbana e a necessidade de garantir justiça e reparação às vítimas de crime do tipo. Um trabalho de inteligência da polícia prendeu hoje um dos suspeitos de auxiliar na fuga dos executores do delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach. O crime aconteceu no aeroporto de Guarulhos, quando Antônio Vinícius estava na área de desembarque. O homem preso seria um dos responsáveis por fornecer telefones celulares para a comunicação dos bandidos. Ele foi detido quando chegava em casa na zona leste de São Paulo. Dentro do imóvel, os policiais encontraram várias munições de fuzil. E veja a seguir, famílias não conseguem quitar as dívidas e a inadimplência dos consumidores permanecem elevadas. E você vai ver também, o uso irresponsável de antibióticos na agropecuária tem contribuído para a disseminação de bactérias multiresistentes. O uso irresponsável de antibióticos nos sistemas de produção de animais para abate desencadearam um surto de infecções resistentes aos medicamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050 haverá mais mortes relacionadas a superbactérias do que ao câncer. A indústria de animais para abate foi transformada em uma incubadora de infecções que ameaçam a saúde pública. A previsão da Organização Mundial da Saúde é que até 2050 o número de mortes pelo surto atingiria 10 milhões em todo o mundo, 2 milhões a mais do que as mortes por ano pelo câncer. Devido ao aumento do consumo de carnes nos últimos anos, os antibióticos são usados para estimular a saúde, o crescimento e multiplicarem até 5 vezes o peso dos animais. Essas mudanças provocam doenças musculares dolorosas e um sofrimento descomunal
funcional para os animais, que em muitos casos passam a vida sem ver a luz do sol ou dar a volta no próprio corpo. Além disso, a aplicação desenfreada dessas substâncias permitiu que os germes desenvolvessem defesas e ficassem cada vez mais resistentes aos antibióticos. Segundo dados de uma revista acadêmica, mais de 70% dos antibióticos produzidos no mundo são destinados aos animais. As superbactérias colocam em risco a eficácia dos medicamentos que combatem inúmeras doenças. Os Estados Unidos são um dos maiores consumidores de carne suína. Segundo dados de uma organização de pesquisa, 71% das costelas de porco nos supermercados carregam essas bactérias. Pesquisadores das universidades College de Londres e Harvard divulgaram um estudo que mostra que os humanos ainda superam a inteligência artificial para resolver desafios de matemáticos avançados. De acordo com os responsáveis pelo estudo, isso foi evidenciado por um artigo preprint, ainda sem avaliação por pares, publicado no final de novembro. No trabalho, desenvolvedores da Epor AI, em parceria com pesquisadores de universidades como King's College London, UC Berkeley, MIT e Harvard, tornam pública uma metodologia para avaliar as capacidades matemáticas das inteligências artificiais. O que os primeiros testes utilizando esse método revelam surpreende. Ao avaliar 6 dos principais grandes modelos de linguagem desenvolvidos pela OpenAI, pelo X e pela Anthropic, eles constataram que essas inteligências artificiais eram capazes de resolver apenas 2% dos desafios matemáticos avançados formulados por experts. Isso não quer dizer que esses modelos sejam completamente incompetentes em resolver problemas lógicos. Eles são rápidos e precisos para solucionar problemas básicos e até pegariam o pódio na Olimpíada Internacional de Matemática, de acordo com um artigo jornalístico da Science. Contudo, há limitações. O método desenvolvido pela Epor AI contou com 150 desafios formulados por 60 matemáticos de instituições de renome em mais de 6 países. Os problemas, no entanto, não eram triviais. Eles foram instruídos a criar problemas originais e brutalmente difíceis, mas que tivessem respostas objetivas. Em resumo, problemas de lógica e raciocínio, de áreas diferentes da matemática, ao invés de apenas questões de cálculo. O que a análise mostrou foi que os modelos não apenas não conseguiam resolver, como devolvem respostas erradas, algo comum, conhecido como alucinações. De fato, as IAs têm evoluído rapidamente e é provável que, com o treinamento apropriado, elas em breve se tornem capazes de resolver esses problemas. O artigo, contudo, levanta uma reflexão. Por enquanto, esses modelos continuam mais próximos de ferramentas do que seres capazes de tirar conclusões lógicas sobre as peculiaridades humanas. Pelo menos no que tange às fronteiras da ciência, a razoabilidade e a originalidade das pessoas continuam sendo essenciais. O governo deve buscar apoio do Centrão para aprovar o pacote de gastos. O placar apertado, que aprovou a urgência com 260 votos a favor, apenas 3 a mais que o mínimo, indica que o governo deve liberar emendas para alcançar o seu propósito. O placar apertado da votação da urgência dos primeiros projetos de corte de gastos na última quarta foi um sinal de alerta para a parte do governo Lula na Câmara, que vai precisar se movimentar para conquistar a adesão dos parlamentares para aprovar o pacote. Um dos sinais de pressão é a insatisfação dos parlamentares com a decisão do Supremo Tribunal Federal de dar mais transparência às emendas, mais do que o Congresso queria. O conteúdo do pacote e a articulação política com o governo, esses 3 pontos estão travando o andamento da pauta. A estratégia passará por maior atenção ao PSD e à União Brasil, comentaram parlamentares nesta quinta-feira. As duas siglas ocupam cargos nos ministérios de Lula e foram importantes para o avanço de outras propostas do governo, mas estão insatisfeitas. Segundo um parlamentar do PT que atua nessa articulação, os esforços devem se concentrar na negociação de mudanças em trechos dos textos que garantam votos dentro dessas duas bancadas. O ministro Fernando Haddad da Fazenda apresentou 3 textos do pacote: a proposta de emenda à Constituição, PEC, de corte de gastos, um projeto de lei complementar que limita o uso de créditos tribunais e um projeto de lei ordinária que promove um pente fino no benefício de prestação continuada, BPC, e muda o reajuste do salário mínimo.
Nesta semana, o governo iniciou a liberação de 7,8 bilhões de reais em emendas e acionou a Advocacia Geral da União para tentar fazer o ministro Flávio Dino, do STF, revisar parte das novas exigências. O governo Lula agora corre contra o tempo para aprovar o pacote neste ano, uma vez que os trabalhos do Legislativo vão até o dia 23 de dezembro. E também tramita no Congresso outras pautas importantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a regulamentação da reforma tributária. Do pacote anunciado em novembro, o governo ainda precisa enviar os projetos de revisão da aposentadoria dos militares, da ampliação da isenção do imposto de renda para R$ 5.000 e da taxação da renda a partir de R$ 50.000. Esses devem ficar para 2025. A inadimplência dos consumidores permaneceu elevada. O percentual é o maior desde outubro do ano passado. O total de famílias que não têm condições de quitar as dívidas subiu para quase 13%. De acordo com os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de novembro, elaborada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismos, a CNC, o endividamento do consumidor avançou em novembro, chegando a 77% do total na comparação com os 76,6% registrados no mesmo mês de 2023. O aumento é resultado do maior uso do crédito para as compras de final de ano, além de indicar uma gestão mais cautelosa do orçamento, assim indicam os pesquisadores. O percentual de consumidor que se considera muito endividado recuou para 15,2%, menor patamar desde 2021. A projeção da CNC aponta para a continuidade da evolução do endividamento em dezembro, em consequência das compras de Natal. No entanto, a inadimplência deve continuar estável por causa do comportamento das famílias diante o cenário dos juros altos. A pesquisa mostrou ainda que o endividamento das famílias de menor renda até 3 salários mínimos aumentou para 81,1%, o maior índice entre todas as faixas. As famílias com renda acima de 10 salários mínimos diminuíram o endividamento para 66,7%. Entre os entrevistados, 14,6% reportaram dívidas em atraso e apenas 5% relataram não ter condições de fazerem os pagamentos. Embora o cartão de crédito permaneça como a principal modalidade de dívida para 83,8% das famílias, esse tipo de crédito recuou 3,9 pontos percentuais na comparação de novembro de 2023. Em movimento contrário, o crédito pessoal continuou em destaque e registrou elevação de 2,5 pontos percentuais na comparação anual. O dólar interrompeu uma sequência de 3 dias de acomodação e encerrou em alta no Brasil, batendo novo recorde de fechamento em meio a receios de que o pacote fiscal do governo seja desidratado no Congresso e ao avanço da moeda norte-americana no exterior. O dólar fechou em 1,03% e a cotação ficou em R$ 6,07. E a Bolsa de Valores também ficou com baixa, caiu 1,50% aos 125.946 pontos. A Justiça do Trabalho de São Paulo multou o iFood em 10 milhões de reais e exigiu o registro dos mais de 360 mil entregadores. A empresa disse que vai recorrer à decisão. A Justiça do Trabalho decidiu que o iFood deve reconhecer o vínculo empregatício com seus entregadores e registrar os mais de 360 mil trabalhadores inscritos na plataforma e pagar uma multa de 10 milhões de reais. Além da multa, a empresa deve pagar R$ 5.000 para cada entregador não registrado e mais R$ 5.000 caso a decisão não seja cumprida. Os valores devem ser encaminhados ao Programa de Amparo ao Trabalhador ou outra instituição indicada pelo Ministério Público do Trabalho. O desembargador do caso, Ricardo Nino Balari, e relator do processo, destacou a falta de autonomia dos entregadores, que não podem negociar fretes nem ordens de entrega. O presidente do Sindicato dos Motociclistas Autônomos de São Paulo considera um avanço na criação da jurisprudência. O iFood, em nota, disse que vai recorrer da decisão.
Somente em 2023, as atividades do iFood movimentaram mais de 110 bilhões de reais, o que representa 0,55% do PIB nacional e mais de 900 mil postos de trabalho. E veja a seguir: as forças israelenses invadiram um hospital no norte de Gaza e expulsaram os funcionários. E você vai ver também: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cochilou durante um encontro com líderes no porto de Lobito, em Angola. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma cochilada durante uma reunião com líderes africanos em Angola. O episódio foi registrado enquanto o vice-presidente da Tanzânia discursava. O descanso de Biden teria durado mais de 1 minuto. Em gravações do evento, é possível ver quando Biden fecha os olhos e descansa a cabeça, apoiada na mão esquerda. Ele estava sentado ao lado de representantes de países africanos. No momento em que Joe Biden cochilou, discursava o vice-presidente da Tanzânia, Philip Mpango. O caso gerou grande repercussão na mídia dos Estados Unidos. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional teve que se pronunciar. Ele negou que Biden tenha cochilado e disse que o presidente estava escutando o discurso. Aos 82 anos, Biden está prestes a deixar a Casa Branca. Porém, no começo no mandato, também cometeu gafes semelhantes. Ele foi flagrado dormindo na abertura da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, na Escócia, em novembro de 2021. A Guerra Civil Síria, adormecida há 13 anos, foi reacendida nesta quinta-feira quando combatentes antigovernamentais contrários ao regime de Bashar al-Assad lançaram uma ofensiva surpresa na segunda maior cidade síria, Alepo. As Nações Unidas afirmaram hoje que os combates entre rebeldes e as forças sírias provocaram 280 mil deslocados desde 27 de novembro, devido ao avanço dos grupos islamitas no país árabe. O líder dos rebeldes islamistas sírios, Abu Mohamed al-Jolani, declarou que o objetivo de sua ofensiva relâmpago na Síria é derrubar o governo do presidente Bashar al-Assad. Abu Mohamed al-Jolani ressaltou que os insurgentes tinham o direito de utilizar todos os meios disponíveis para alcançar a meta. Segundo a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os rebeldes sírios avançavam nesta sexta em direção a Homs e estavam a apenas 5 quilômetros da terceira maior cidade do país. Eles tomaram o controle da cidade estratégica de Hama, mais ao norte, na quinta-feira. Nas últimas horas, os rebeldes liderados pelos islamistas radicais do grupo Hayat Tahrir al-Sham entraram nas cidades de Rastan e Talbizé, situadas na província de Homs. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que a ofensiva ocorreu sob a ausência total das forças do regime de Assad. As Nações Unidas destacaram que os combates entre rebeldes e as forças sírias provocaram 280 mil deslocados desde 27 de novembro. Localizada a cerca de 160 quilômetros de Damasco, com cerca de 650 mil habitantes, Homs é a principal cidade do interior ainda totalmente controlada pelo regime de Bashar al-Assad, enfraquecido diante da ofensiva relâmpago dos rebeldes. Terceira cidade mais populosa da Síria. Os moradores começaram uma fuga em massa na quinta-feira, diante dos avanços dos rebeldes, liderados por islamitas radicais. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o exército sírio bombardeou nesta sexta uma ponte entre Homs e Hama para tentar cortar a rota e garantir a segurança da região. À noite, dezenas de milhares de habitantes de Homs, principalmente integrantes da comunidade alauíta, à qual pertence Assad, fugiram em direção ao litoral. A oeste, acrescentou a ONG com sede no Reino Unido. Os rebeldes liderados pelos islamitas do HTS, Organização para a Libertação do Levante, na sigla em árabe, tomaram Alepo, a segunda maior cidade do país, e continuaram avançando em direção a Hama, mais ao sul. Nas ruas da cidade, militantes e alguns moradores celebraram a conquista com gritos de Allahu Akbar, ou Deus é o maior em português,
e tiros para o alto. No momento, Homs e Damasco são as duas únicas grandes cidades nas mãos de Assad. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, desde o início da ofensiva, mais de 800 pessoas morreram, entre combatentes e civis. O chefe do partido governista da Coreia do Sul, o Partido do Poder Popular, demonstrou apoio nesta sexta-feira à suspensão imediata dos poderes constitucionais do presidente Yoon Suk-yeol para proteger o país. O líder do partido governante da Coreia do Sul disse nesta sexta-feira que o presidente Yoon Suk-yeol precisa ser imediatamente suspenso do cargo para proteger o país de grave perigo em meio a temores de uma nova lei marcial. A mudança de opinião sinaliza apoio aos esforços da oposição para o impeachment do líder. Han Du-hong, chefe do Partido do Poder Popular de Yoon, disse a repórteres nesta sexta-feira que ele recebeu evidências confiáveis de que o presidente havia ordenado a prisão de políticos importantes durante a curta lei marcial imposta na noite de terça-feira. O gabinete presidencial negou posteriormente que qualquer ordem desse tipo tivesse sido dada. A declaração aumenta a pressão sobre Yoon antes de uma votação de impeachment iminente no parlamento, que está prevista para este sábado às 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Yoon tornou-se alvo de várias investigações após fazer imperar por 6 horas a lei marcial no país. O procurador-geral da Coreia do Sul ordenou na quinta-feira que os promotores investiguem diretamente o presidente e outras autoridades importantes por suposta insurreição. A polícia está conduzindo uma investigação paralela e distinta pela mesma acusação. As forças israelenses invadiram um hospital no norte de Gaza e expulsaram os funcionários nesta sexta-feira. De acordo com a direção do hospital, logo depois da ação, Israel iniciou uma série de ataques. Segundo relatos dos palestinos, as tropas que invadiram o hospital ordenaram que todos os funcionários, pacientes e pessoas deslocadas fossem para o pátio antes de permitir que, horas depois, voltassem para dentro. Embora alguns funcionários, incluindo a equipe indonésia de cirurgia de emergência e alguns deslocados, tenham recebido ordens para deixar o local definitivamente. O governo israelense acusa os militantes do Hamas de usar prédios civis, incluindo hospitais, escolas e blocos de apartamentos, como cobertura operacional durante os 14 meses de guerra em Gaza. O Hamas nega e acusa Israel de bombardeios e ataques indiscriminados. O hospital Kamal Adwan tem sido alvo de novas operações militares israelenses no norte de Gaza, contra o reagrupamento de militantes do grupo terrorista. O Ministério da Saúde de Gaza disse que os 3 principais hospitais no extremo norte do enclave mal estão funcionando e têm sofrido repetidos ataques desde que Israel enviou tanques para Beit Lahia e para as vizinhas Beit Hanun e Jabalia em outubro. Em um pedido de socorro na sexta-feira, o ministério acusou os militares israelenses de cometerem um crime de guerra no hospital Kamal Adwan, perpetrando todas as formas de assassinato e violência dentro e ao redor da unidade de saúde. E veja a seguir, em Manaus, um urubu quebrou o para-brisa de um avião em pleno voo e a ave ficou pendurada após a colisão. E hoje o missionário R.R. Soares completa 77 anos de vida, levando a palavra de Deus para os 4 cantos do planeta. Para manter a casa climatizada, as pessoas pensam logo no ar-condicionado, mas considere que as plantas ajudam a manter o ambiente mais fresco e agradável, principalmente no período de calor. Elas são perfeitas para decorar as nossas residências, mas, para além disso, são ótimas para proporcionar mais saúde, gerando ambientes climatizados em nossas residências. Eu estou falando dessas verdinhas aqui. E hoje nós iremos trazer para vocês algumas opções de plantas que podem contribuir para um ambiente mais climatizado, gerando oxigênio. Uma delas é o lírio.
Mas calma aí que tem mais. De acordo com o Marcelo, para além do lírio, existem outras opções de plantas para o ambiente interno de nossas casas, proporcionando inúmeros benefícios à saúde. A variedade é muito grande, né? Inclui, por exemplo, principalmente, o lírio da paz, né? A dracena, também a glaumena e também o antúrio, né? Que é uma boa pedida para as pessoas adquirirem e ter na sua casa também. Bambu da sorte também é uma boa pedida. O bambu da sorte vem conquistando o mercado, né? Porque é uma planta que ela não precisa de muito cuidado, né? E inclusive você pode cultivar ela no pote com água. No calorão do verão, elas contribuem para umidificar e filtrar o ar, refrescando a casa. E principalmente para aquelas pessoas que são muito estressadas mesmo, no momento em que ela ter em contatos com as plantas, o que vai acontecer? Elas vão se sentir um pouco mais leve também. A vida secular delas, em casa, com a família, no trabalho também melhora, porque deixa o ambiente muito mais leve. Os cuidados costumam ser os mesmos para todas as espécies. Contudo, algumas merecem um zelo maior. Marcelo explica sobre o bambu da sorte. O bambu da sorte é sempre bom também estar fazendo uma adubação tanto aérea como granulado, né? Ou tá jogando só um pouquinho de adubo na água também para dar uma melhor textura nas folhagens. O lírio da paz precisa de outros cuidados. O lírio da paz, o maior problema dele são as conchonilhas, principalmente as brancas, né? Que elas começam a tomar conta, né, o posterior da folha. Então, por exemplo, quando ela começa a ficar num ambiente muito úmido, acaba acontecendo esse processo. Em geral, cuide sempre de toda a estrutura das plantas. É fazer a rega periódica, né? De 1 ou a 3 vezes por semana. A adubação, por exemplo, de 45 ou a 3 meses, dependendo do adubo específico que vai se usar. E é sempre bom jogar um adubo foliar, né? Borrifado mesmo nas folhas, para mudar a textura e deixar ela com a textura mais viva e mais verde. Ao comprar sua planta, faça de imediato o transplante para a terra. Sempre na hora que vocês adquirirem as suas mudas, fazer um transplante para uma terra mais concentrada, porque ela só vem, na verdade, no fertilizante com substrato. Quando você chega acaba adquirindo ela dessa forma, você vai para uma terra mais específica, que ela vai chegar nessa textura, por exemplo, entendeu? E vai melhorar tanto a vida útil da planta, como a qualidade também. E nessa última rodada no mundo do futebol, teremos a despedida de um dos grandes ídolos do Flamengo. O ciclo vitorioso do Gabigol no clube chegou ao fim depois de 5 anos. O jogador é o 6º maior artilheiro do time e foi campeão de 2 Libertadores. Após o Flamengo vencer a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o atacante declarou que iria sair do rubro-negro e pegou muito flamenguista de surpresa. O jogador chegou ao clube em 2019, marcou 160 gols e venceu 12 títulos nesse tempo, incluindo 2 taças Libertadores da América e 2 brasileiros. O principal motivo para o fim dessa era do Gabigol no Flamengo foi a relação estremecida com a diretoria, que até no último jogo do centroavante tiveram desentendimentos. A torcida esgotou os ingressos do Maracanã para o jogo com o Vitória. O camisa 99 pediu para fazer um pronunciamento de despedida para os torcedores, e a direção do clube negou. A decisão foi tomada por medo da repercussão. O Flamengo vai passar por uma eleição no dia seguinte do jogo, e a diretoria tem medo que alguma declaração do jogador atrapalhe a campanha eleitoral. Ações e campanhas solidárias começam a ganhar mais visibilidade com a chegada de datas comemorativas de fim de ano. A Ação da Cidadania espera distribuir mais de 2.000 toneladas de alimentos em todo o país. Com a chegada da época de fim de ano e das datas comemorativas, ações solidárias começaram a se intensificar a fim de oferecer ajuda àqueles que mais precisam nesta reta final de 2024. Com eles, programas como a Ação da Cidadania, que espera distribuir mais de 2.000 toneladas de alimentos em todo o país através de uma edição da campanha
Natal Sem Fome. A iniciativa conta com a colaboração de 3.000 comitês em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Somente no estado do Rio de Janeiro, 300 unidades realizam o trabalho de organização das doações e encaminhamento às pessoas que irão recebê-las. Para participar e colaborar, basta acessar o site da campanha natalsemfome.org.br e fazer a doação de forma online. E no interior do Amazonas, um urubu ficou pendurado no para-brisa de um avião monomotor. Apesar do susto, nenhum dos 5 passageiros ficaram feridos. A aeronave conseguiu pousar com segurança. Durante um voo em Eirunepé, no interior do Amazonas, um urubu bateu no para-brisa de um avião monomotor. A situação inusitada assustou, mas nenhum dos 5 passageiros da aeronave ficaram feridos. Apesar do susto, o piloto conseguiu pousar o avião de pequeno porte com segurança. A ave morreu e foi retirada do local. Os passageiros registraram as imagens e publicaram nas redes sociais, que rapidamente viralizaram. A empresa Aerotour já tomou medida para melhorar a segurança da rota. E no Rio Grande do Sul, um piloto morreu após um avião agrícola bater em uma rede de energia. A vítima foi identificada como Diego Theo Estedilli, de 33 anos. Estava sozinho e realizava uma pulverização em uma lavoura de arroz. Segundo os registros da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, a aeronave estava em situação regular. Após uma semana movimentada entre os planetas, Marte entrou hoje para uma dança entre os astros. O planeta iniciou os movimentos retrógrados, ou seja, a direção da sua trajetória habitual foi invertida. E Marte agora começou a movimentar na direção oposta ao Sol e à Lua. Um fenômeno interessante ocorre ao longo dos anos no nosso sistema solar. Em certos períodos, os planetas iniciam o chamado movimento retrógrado, um fenômeno em que, devido à perspectiva da Terra, podemos acompanhar os astros mudarem suas rotas para o sentido inverso do habitual. Com a evolução das teorias matemáticas e astronômicas, percebemos que a não sincronia das órbitas dos planetas ao redor do Sol fazem com que elas sejam invertidas. É o que aconteceu com Marte hoje. O processo acontece a cada 2 anos e encerrará no final de fevereiro do ano que vem, quando o planeta terminar o movimento. Segundo a Sociedade Astronômica Brasileira, o fenômeno é ilusório, causado pelo curso da Terra em torno do Sol. À medida em que circulamos o astro, nossa perspectiva muda, dando uma impressão de movimento no céu. Marte é o 4º planeta mais próximo do Sol e um dos mais estudados do sistema solar por astrônomos e cientistas, devido à sua semelhança com a Terra. Hoje é um dia muito especial para o missionário R.R. Soares, que completa mais um ano de vida dedicada à obra de Deus. Aos 77 anos, o missionário continua levando as boas novas para os 4 cantos do mundo. E nós, da Rede Internacional de Televisão, preparamos uma homenagem especial para comemorar o seu aniversário. Ano após ano, estamos aqui, juntos, para comemorar o aniversário do missionário. Em gratidão e obediência à palavra de Deus, que nos ensina a honrar nossos líderes. Essa é uma forma de agradecimento a Deus e ao missionário, que tem sido um instrumento poderoso em suas mãos para nos abençoar. O impacto causado através do ministério do missionário nas nossas vidas sempre foi muito grande. Foi por intermédio do homem de Deus ter dito sim ao Senhor Jesus. E hoje eu posso dizer que estou aqui, podendo também ter o privilégio de fazer a obra de Deus ao lado do missionário R.R. Soares. Eu presenciei muitas reuniões que Deus transformou muitas pessoas curadas de todo tipo de situação. E esta é a imagem que eu tenho sempre do missionário. Um homem que é incansável nas batalhas, viajando com o único propósito de levar a palavra de Deus. Sempre muito ativo na obra, canalizando toda a sua força para a glória do nome de Jesus. Sendo exemplo para todos aqueles que querem fazer a obra de Deus com excelência, seja nas canções que ele compôs, seja nas pregações, seja nas ministrações, na literatura que ele escreve. A vida social dele é fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Eu vejo isso há anos, há décadas, a renúncia dele para a pregação do Evangelho. Com os meus 20 e poucos anos, encontrei o Senhor Jesus na Igreja da Graça. Foi
desse ministério que eu conheci o Evangelho, conheci a Jesus. Eu me formei, cresci profissionalmente, ministerialmente, me casei. Filhas vieram genros, netos. Foi aqui que eu conheci o Senhor Jesus. Imagina em 30 segundos eu ter que falar sobre missionário. Tem que ser no mínimo um longa-metragem. É uma pessoa de uma humildade admirável. Uma pessoa que quando você conhece, você ama cada vez mais. Eu me converti através da Igreja da Graça. Também minha mãe, meu pai se converteu através desse ministério. Meu pai, numa forte crise de coma alcoólico, a gente não tinha mais o que fazer. A televisão estava ligada e entra então o missionário fazendo a oração da fé. Foi o último dia em que meu pai bebeu. Ele dava aquele exemplo a respeito de segurar o arado, de não olhar para trás, porque se olhar para trás vai entortar tudo o arado. Então eu aprendi a olhar para Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque eu estou em pé, porque eu aprendi a olhar para Jesus. Cada revelação, cada palavra, cada detalhe, cada história que ele me conta vai entrando no meu coração. Quantas vezes eu já fui ajudado pelo missionário numa conversa, até informal, uma conversa aqui, uma conversa lá. O missionário para mim é um profeta da nossa geração que foi levantado para arrancar as vidas das mãos do inimigo, que tem a missão de levar salvação a todos os povos, com todas as línguas, tribos e nações. Eu fui resgatada das trevas, eu fui batizada com o Espírito Santo. A minha esposa não podia engravidar, mas, contrariando todos os diagnósticos médicos, o Gabriel nasceu e hoje está mais forte do que eu. Na minha casa não foi diferente, minha família vivia em meio a feitiçarias e muitos problemas, mas através da palavra de Deus que entrou, conhecemos Jesus. E hoje a gente tem o privilégio de carregar com a gente tantas lições, tantas pedras preciosas, como a determinação. E eu tive a minha vida completamente transformada depois do primeiro acende uma luz, foi onde eu me converti, né? A luz de Cristo acendeu em mim. E não só na minha vida, como na vida de toda a minha família. Oh, a Escritura Sagrada diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, as boas novas a respeito de Jesus. As boas novas de Jesus. Missionário. Foi através da vida do Senhor que Deus abençoou nossas vidas. Foi ouvindo suas pregações que fomos libertos dos vícios, da miséria, da ansiedade, da depressão e de conflitos familiares. E foi durante suas orações que recebemos curas para doenças crônicas, o alívio para os males do corpo e da mente, a quebra de opressões malignas e a direção de Deus para vencermos as lutas do dia a dia. Sempre eu faço 6 reuniões no final de semana. Mas por que, missionário? Porque eu sou o mais novo da turma aí. Mais novo assim na fé. Eu quero ser Deus. Quando ele disse na palavra que eu renovaria a vossa mocidade como da águia, eu falei, Deus, eu acredito, o Senhor vai fazer isso. Então, para mim, tanto faz, está chovendo o sol, se tem que andar 1 milha, eu ando 2, e por aí fora vai, que Deus vai abençoando. Tem que andar 10, eu ando 20, porque ele, por mim, tudo executa. Se ele falou, vai, eu vou. Quando a jornada é de fé, os testemunhos a respeito dela são a verdadeira celebração do impacto que uma vida pode gerar. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.